E falando aqui da nossa bolsa, nós temos o índice de ações no Brasil, lá no exterior, subindo um pouquinho, um pouco mais de 0,5%, então talvez amanhã a bolsa suba, mas é pouca alta aqui para a gente garantir isso, né? O fato é que o Ibovespa ele tem caído 7,5% neste ano apenas, né? Sendo que no último mês ele caiu 3,5%. Um dos grandes vilões aqui para a queda, os principais têm sido os investidores estrangeiros, embora a participação dos investidores estrangeiros represente cerca de 50% dos negócios na bolsa, eles acabam ditando aqui o ritmo da nossa bolsa. Sempre quando tem um ânimo positivo nos investidores estrangeiros, a tendência da bolsa é ir subindo mais. Enquanto eles ficam negativos, a bolsa acaba caindo, porque eles que oscilam mais entre comprador e vendedor. Então, olha só, a gente vê aqui o fluxo de investimentos na B3, quando a gente pega os estrangeiros, quando eles estavam compradores, a bolsa subiu bastante ali no fim do ano passado. Quando eles se tornaram vendedores, nesse período grande aqui até maio, próximo de maio ali, a bolsa ficava caindo. Em maio eles já estão mais estáveis, né? E aí a bolsa está resistindo um pouco mais, né? Eles também está um pouco mais próximo do neutro aqui, né? Inclusive com dados atualizados já até ficou positivo, mas de qualquer forma também tem os investidores institucionais que são muito importantes. Mas os estrangeiros é que acabam ditando a bolsa, como a gente pode ver aqui. Se eles se animarem, virarem compradores, aí a bolsa tende a subir. Os institucionais, olha só, eles estavam até vendendo ali no fim do ano passado, mas a bolsa estava subindo. Agora eles estão aqui, ó, meio que negativos em maio, estão ajudando a bolsa a cair realmente. Mas olha, eles estão em 2024 um pouco mais na linha do próximo do neutro do que os investidores estrangeiros, que eles sim estão sendo os vendedores. Pessoas físicas, por sua vez, estão na maioria do tempo aqui, ó, mais compradores do que vendedores. Inclusive, ao fim do ano passado, eles estavam ali realizando lucro, provavelmente. Mas enfim, nós temos um volume menor aqui, né, que o dos estrangeiros e os institucionais. O fim de dezembro ali, a bolsa deu uma disparada de 19,2%, foi no mesmo momento que os investidores estrangeiros estavam compradores aqui na bolsa. Na sequência, eles passaram a ser mais vendedores e o que está acontecendo com a bolsa é ela cair 8,5% deste topo aqui de dezembro. E para gravar um pouco mais a situação em 2024, os investidores institucionais brasileiros também estão causando uma pressão para baixo aqui na bolsa, com toda essa questão da taxa de juros brasileira e tudo mais, né? Mas enfim. Bom, nessa semana eu falei um pouco da situação do Brasil macroeconômica, também dos Estados Unidos, a questão da taxa de juros que só deve cair lá por fim do ano, e aí nesse momento os mercados devem se animar. Porém, o Campos Neto ele vai comentar aqui a visão dele em relação ao que o investidor estrangeiro enxerga aqui no Brasil. Ele mesmo foi consultar aí os investidores estrangeiros, então ele tem, vamos dizer, propriedade ao que ele vai dizer. Os bancos centrais têm que conseguir coletivamente convencer ao executivo e ao legislativo de que, olha, eu não consigo fazer o meu trabalho se do outro lado não tiver um amparo fiscal. Eu acho que no Brasil tem uma forte dificuldade de cortar gastos. O governo, obviamente, fez alguns aumentos de gasto em relação ao que estava previsto. Roberto, aumentou quase 2 pontos percentuais. Aumentou bastante o gasto, é verdade. É verdade também que a Câmara tem feito alguns projetos, acho que tem, mas assim, a posição do Banco Central não é muito de entrar nessa seara fiscal. É importante o que é o efeito do fiscal para o que a gente faz no nosso dia a dia, que é a política monetária. Bom, eu acho que o fiscal teve um efeito, tem um efeito na curva longa, e quando teve a mudança de meta, a gente percebeu que teve algum efeito. Como o mercado já entendia que o governo não ia cumprir o fiscal, a preocupação é se depois da mudança fiscal, aquela expectativa que você tinha antes num cumprimento, ela fica pior ainda. Ficou. Hoje saiu um dado que mostra que está começando a piorar em relação ao que já tinha anteriormente. Então agora o governo é importante construir uma narrativa entre o executivo e o legislativo de dizer, olha, de fato a gente teve aqui um aumento de gastos, a gente tem um problema de estabilidade da dívida, mas a gente vai perseguir. E eu vejo que o ministro Haddad tem tentado fazer muita coisa, tem tentado segurar, eu vejo ele se esforçando bastante, mas a verdade e aí vou refletir um pouco um painel que teve na FMI, que quando você conversa com o estrangeiro, William, ele olha de uma forma mais simples, porque ele não tem tantos instrumentos, ele investe em vários países. E o que eu fiz foi conversar com muitos estrangeiros. Eles olham primeiro qual é a trajetória da sua dívida. Tem dívida por fora, tem precatório, tem isso, mas tudo bem, como é que vai ser a sua dívida nos próximos 5, 10 anos? Ela vai começar a cair, ela vai convergir, ela vai continuar subindo, isso é um ponto. E nesse caso, no Brasil, tem uma dúvida se a gente vai conseguir convergir a dívida ou não.
As apostas de convergência são baseadas em premissas que são otimistas. Esse é um ponto. O segundo ponto que eles dizem, olha, qual é a sua carga tributária? Porque se você tem uma dívida alta, mas você tem uma carga tributária baixa, você tem espaço para arrecadação para recompor. O problema é que a nossa carga tributária já é alta. Então, se numa dimensão a dívida é alta, noutra dimensão a carga tributária sobre PIB é alta, sobram outras duas dimensões. A primeira é quanto você consegue crescer, qual é o seu crescimento estrutural. Se você tem um crescimento alto, eventualmente você vai crescer o suficiente para pagar a sua dívida. O nosso crescimento estrutural não é muito alto, está em torno de 2%. E aí sobra uma última dimensão que é tudo bem, você tem uma dívida alta, tem pouca capacidade de arrecadar mais, você tem um crescimento estrutural que não é tão alto, qual é a eficiência do seu gasto? E aí tem um tema de, será que a gente gasta de forma eficiente? Então são essas 4 dimensões que o investidor olha para tentar qualificar o que está acontecendo. Então o Campos Neto tem uma visão bem clara de o que o investidor estrangeiro enxerga aqui no Brasil, e além de todo esse desafio aqui brasileiro, temos a própria taxa de juros americana, né, que deve começar a cair lá para o fim do ano. Então até lá eu acho que a Bolsa Brasileira não deve dar uma grande subida, ela vai ficar meio capengando até ali metade do segundo semestre em diante, como foi no ano passado coincidentemente, só que dessa vez com a questão ali de provavelmente a taxa de juros dar um indício de que ela vai começar a cair, né? E aí o fiscal Brasil e tudo mais tem que ir acompanhando, porque realmente não tá tão bacana aqui no Brasil, né? Mas é paciência, nesses momentos acabam também se fazendo grandes oportunidades. E a Bolsa não tá em grandes quedas, ela tá ali uma queda suavezinha. Eu acho que esse é um momento ali que eu gosto, pelo menos, tá? Eu gostaria de comentar rapidamente sobre a especialidade do Brasil. Não é o futebol, não é o agro, a especialidade do Brasil, vocês sabem, né? Imposto e regulamentação de questões que vão envolver o imposto, melhor ainda, né? Então, o Brasil não pode esperar os Estados Unidos regularem as criptos, diz a comissária da SEC, que está elogiando o Brasil, né, por não ficar esperando aqui as providências dos Estados Unidos, porque, obviamente, em termos de impostos, o Brasil é o grande líder, né, no mundo aí, inovador como sempre. Então, o Brasil aprovou no fim do ano passado o marco regulatório das criptomoedas. O Banco Central foi apontado como responsável para criar as regras específicas para o setor. E, enfim, está conduzindo aqui consultas públicas e tudo mais, né? Nos Estados Unidos, os trabalhos estão atrasados. Mas o Brasil, né, como ele é especialista em impostos, olha só, as alíquotas variam de prazo de aplicação, começando em 22,5% para período de até 6 meses e caindo 15% após 2 anos. O projeto prevê que essas leis entrem em 2025. E aí a gente sabe que tem muitas pessoas que fazem trading aqui em criptomoedas, vão ficar bem frustradas aqui, com essa taxação aqui de 22,5%, porque a maioria vai ficar em 6 meses fazendo várias movimentações. Eu, no caso, eu gosto de cripto, Bitcoin, não como investimento, e muito menos para ficar especulando, e sim uma reserva de valor que eu vou pondo ali aos pouquinhos. É como o ouro, não? O ouro não gera valor, o ouro não é um investimento, o ouro é uma reserva de valor, assim como o Bitcoin. As outras criptomoedas também têm essa tendência que deu uma valorizada alguns momentos aí, né? Eu só gosto de ficar em torno de Bitcoin, Ethereum, Solanas, mais aí padrõezinhos no meu visão, né? E outro ponto que é muito importante aqui no lado das criptomoedas é você utilizá-las como moedas mesmo. Eu recentemente já comentei com vocês que eu comprei Solana para fazer uma compra da minha carteira fria de criptomoedas. Foi tudo feito via moeda digital. As criptomoedas, elas são moedas digitais, então dá para fazer isso também. Infelizmente o Bitcoin nesse ponto de compra é meio ruim porque as taxas são um pouco altas no Bitcoin, né? Ou seja, mesmo que a CoinFury não cobre taxas nenhuma, a gente pode comprar e vender ativos aqui tranquilamente, o próprio Bitcoin tem a taxa dele ali, da rede dele, né? E aí é por isso que eu acabo utilizando a Solana, porque a taxa é centavos da Solana. Aliado aqui a CoinFury não cobrar taxa nenhuma, a negociação sai praticamente de graça. E se você quer abrir conta na CoinFury, tem um tutorial na descrição do vídeo e também um código de boas-vindas que você se cadastrando utilizando o meu código, você concorre até R$ 1.500 em ações do Brasil para ganhar aqui na CoinFury. Mas enfim, eu tô curioso aqui para saber como que o governo vai realmente conseguir fazer essas pessoas pagarem esse 22,5% aqui de imposto, né? Enfim, um abraço, até o próximo vídeo. Valeu!